Fala galera, boa tarde, Fala, pessoal. Boa tarde. tudo bem, gente? Bom, começando a segunda semana, né, Luizão? Agora é uma semana que a gente está considerando aí no nosso planejamento de revisão. Então, por isso, até, né, Luiz, que nós planejamos não passar nenhuma atividade nova para o projeto. O nosso foco vai ser finalizar aquilo que a gente tinha pendente em relação ao projeto, que seria então trabalhar aí com o documento de visão, né, Luiz? Exato. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, vai ser uma apresentação bem rápida. A ideia, gente, a gente relembrar basicamente como que funcionou, né, essa atividade do documento de visão, que é por módulo. Aí, para garantir a gente ter uma rotina de atividade nessa semana, nessa segunda semana, que é de 2 a 8 de agosto, a gente vai explicar quais são as maiores preocupações que a gente tem que ter com a elaboração desse documento, porque daí na próxima quinta-feira a gente vai fazer as nossas reuniões por módulo, tá? E se a gente errar alguma coisa, vai no erro mesmo, porque é assim que funciona, né, Luiz? Na sala de aula a gente tem que se virar nos 30 lá na frente de todo mundo. Sim. Gambiarra a gente aprende. Gambiarra a gente aprende, exatamente. Então aqui a gente sempre vai deixar como apoio das nossas apresentações aí o esqueleto, né, os módulos que a gente tem para o nosso projeto de Brewing Space, que são 5 módulos, e aqui quem são as equipes e as principais responsáveis, porque se a gente precisar chamar a atenção de um módulo específico, de um papel específico, a gente consegue recuperar os nomes. Então, assim, pensando em planejamento, se vocês notarem, esse planejamento não mudou nada em relação da semana passada. A gente pode perceber que nós estamos com essas atividades em verde, que era até o dia 12 de março. A atividade do documento de visão a gente está colocando para se encerrar, então, nessa próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, que é uma atividade por módulo. Então, o nosso foco vai ser apenas nela, porque depois, na próxima semana, a gente já vai passar as instruções relacionadas a requisitos e ao layout do projeto. Então, a gente vai ter uma divisão aí de tarefas, focando em analistas e DBAs nos requisitos e os desenvolvedores no layout do projeto. Então, por isso que a gente vai dividir e a semana que vem a gente detalha. Então, para essa semana, a gente gostaria que a equipe inteira, uma sinergia que a gente tem que ter para a atividade, faça essa revisão com base no que a gente vai estar conversando aí com vocês hoje. Esse documento, então, a gente já comentou, ele é um documento por módulo. Então, módulo 1, 2, 3, 4 e 5 tem que ter o seu documento especificamente lá na pasta de documentos do nosso SVN. O principal responsável é o analista de sistemas, mas a gente tem que definir apenas um deles. Eu sei que vocês já definiram para essa atividade. Nós não vamos mexer nisso. Então, só para retomar a ideia, Bianca e o Lucas ficam com o módulo 1, a Keren e a Mariana, módulo 2, o Léo e a Paula, módulo 3, o Felipe e o Otávio, módulo 4, Guilherme, Jonathan e Gustavo, módulo 5. Um de cada um desses módulos vai ficar como principal responsável, só que agora a gente quer todo mundo trabalhando nessa revisão. Então, inicialmente, quem trabalhou no documento foi o analista, o DBA, sendo inclusive que tinha alguns analistas que estavam fechando lá o termo de abertura, e aí depois que fechou o termo de abertura eles foram contribuir com vocês. Agora a gente quer todo mundo, até uma forma da gente revisar e relembrar o foco de cada um dos nossos módulos. Então a ideia para essa semana é nessa revisão, em que a gente gostaria que os desenvolvedores participassem ativamente para a gente não ter impacto lá na frente. O prazo de entrega disso é para o dia 6, que é a nossa próxima aula, que a gente vai fazer as revisões dos documentos. E essa entrega, é claro, tem que acontecer no SVN, lá no endereço documentações, o módulo 0 alguma coisa, de 1 a 5, na pastinha de documento de visão. Bom, a proposta então para essa semana é que na quinta-feira que vem, dia 6, pelo Teams, como a gente fez a dinâmica nessa última quinta-feira que passou com um plantão de dúvida, que a ideia dessa última semana foi só assim para a gente sentir a ferramenta, matar a saudade, né, Luiz? Assim, brincar com o joguinho do fork, enfim. Mas na semana que vem, então no dia 6, aí vai ser papo reto do projeto mesmo.
Então, à 1h30 da tarde, o módulo 1, a gente vai fazer uma revisão do documento de visão com todos os integrantes. Depois, às 2 horas da tarde, módulo 2, às 2h30, módulo 3, às 3 horas, módulo 4 e às 3h30, módulo 5. Meia hora é mais do que suficiente. O que nós vamos fazer? Eu vou pedir para que vocês mandem a última versão do documento no SVN. A gente vai baixar o documento no SVN. Eu vou compartilhar na tela e eu com o Luiz a gente vai trocando uma ideia do documento. E eu acho que vai funcionar super bem essa revisão remota, porque facilita, né? Cada um vai ter o seu espaço ali para acompanhar, né? E poder interagir. É bacana lembrar eles também, você já até comentou hoje na reuniãozinha, quem tiver dificuldade de fazer o SVN funcionar, dá um toque pra gente aí esses dias, né, durante o WhatsApp, pode ser por WhatsApp, alguma coisa, a gente tenta ajudar vocês para ficar redondinho e a gente conseguir armazenar o arquivo certinho lá, que é importante isso aí, né, o relatório do projeto, né. Show de bola. Inclusive, né, Luiz, hoje o que a gente fez, só para vocês terem uma noção. Acho que o João estava querendo aprender a configurar o SVN na máquina dele, nós compartilhamos a nossa tela e fomos fazendo passo a passo enquanto ele fazia de lá. E funcionou super bem, né? Então acho que é uma forma aí da gente contornar, né, Luiz? Aí a gente só marca um momento no Teams aí para trocar uma ideia com vocês. Então, a gente gostaria que vocês terminassem a revisão de vocês até a quarta-feira, que é o dia 5, para que na quinta-feira a gente faça então o nosso trabalho de revisão e vocês deixem lá então o Kanban na coluna efetivamente para a revisão. O que a gente vai apresentar agora, né? A ideia de agora, nós vamos abrir aqui um documento de visão. Vai ser o documento de visão do módulo 4 do ano passado, né, do projeto Gerações, então PDS 2019. E nós não vamos explicar o que é o documento de visão, porque vocês já sabem, apesar de que indiretamente vocês vão acabar entendendo novamente para que ele serve. Mas a ideia é ir em cada um dos pontos do documento e reforçar quais são as nossas maiores preocupações quando a gente elabora, porque daí, com base nesse vídeo de agora, que vai ser jogo rápido, vocês conseguem fazer o entendimento dessas preocupações e faz uma análise aí em grupo do documento de cada módulo. Porque daí na hora que a gente chegar na revisão no dia 6, a gente acredita que a gente vai ter minimizado aí essas eventuais dificuldades e a gente consegue atuar apenas ali em dúvidas efetivamente, tá? E como esse slide vai ficar disponível para vocês, esse documento de visão que a gente vai estar apresentando agora, junto com outros que tem de exemplo, está disponível nesse link que está lá no portal da disciplina e também na ferramenta do Teams, tá? Então agora, para o apoio da atividade, vamos fazer a revisão desses principais pontos. Então eu estou abrindo aqui o documento de visão. Se vocês notarem então aqui o cabeçalho na parte de cima, vocês têm que deixar destacado o nome do projeto, né? Então agora é Brewing Space. Essa parte que eu estou destacando no vídeo aí é o nome do módulo. Então é módulo 1, módulo 2 e o seu nome na frente. E essa parte aqui vocês deixam da forma que está, que é o documento de visão. Essa versão a gente já conversou bastante sobre ela, mas gostaria de nesse momento reforçar que é importante aparecer uma revisão nessa tabela para cada uma das reuniões de revisão que vocês fizeram ou vão fazer a partir de agora. Inclusive, para a nossa reunião da semana que vem, tem que aparecer uma revisão que todo o grupo participou, como sendo a última aqui, com um número arredondado, porque é uma versão de documento que vocês consideram pronta, para que na quinta-feira, dia 6, a gente faça a nossa conversa. Então tem que aparecer mais uma para quinta-feira. Então isso daqui é as nossas revisões crescendo, né? Então isso é só um lembrete de como funciona. Não esqueçam aí de atualizar o índice analítico, o botão direito no índice e dar um atualizar campos, ele já vai estar atualizando. E agora sim, essa parte inicial do documento de visão, ela explica mais sobre o documento, então ela não tem tanta importância naquilo que se refere ao objetivo do documento. Então eu vou focar nessa primeira tabela, que é a tabela aí da descrição do problema.
qual o problema? O problema que o seu módulo vai estar resolvendo, né? É o problema não do projeto, é alguma coisa que nós pensamos que tem que ter no Brewing Space e esse conjunto de coisas transformou no seu módulo e só justifica o seu módulo por conta de algum problema. Então, se vocês notarem aqui, ó, qual que era o problema deste exemplo? Então, vamos lembrar, ó, esse exemplo a gente está falando do módulo de cuidado dos idosos, cuidados diários dos idosos do projeto de gerações, que é você acompanhar o dia a dia do idoso dentro de uma instituição de longa permanência. O problema que eles estão relatando para esse módulo seria a falta de um sistema prático de gerenciamento dos dados básicos diários dos idosos das instituições. Então, percebe que isso realmente é um problema. O fato de não existir um sistema transforma num problema que pode ser tratado com um módulo. Então, se vocês notarem, esse problema ele sempre vai ser resolvido por essa solução. Então, notem aqui nessa solução que eles estão comentando que desenvolver um sistema de cuidados diários dos idosos, de certa forma, resolve aquele problema que a gente colocou lá em cima. Então, é essa análise que vocês têm que fazer para cada um dos módulos que a gente tem no projeto, né? Então, por exemplo, o módulo lá que se preocupa, vamos colocar lá, o da rede social do microcervejeiro. Existe um lugar gratuito que a gente consegue compartilhar receitas, compartilhar experiências entre o mundo do microcervejeiro com a comunidade. Então, o fato de não existir isso, talvez seja o problema daquele módulo. Pegaram a ideia? Bom, essa tabela, ela tem uma ordem lógica, né? É como se a gente estivesse lendo ela como um romance. O problema é esse, que afeta quem, cujo impacto é o quê. Então, uma boa solução seria isso. Então, na hora que vocês fecharem essa descrição do problema do módulo de vocês, é muito importante que vocês façam essa leitura para ver se as coisas estão casando. Aquele problema, o fato dele existir, quem ele afeta? É isso que a gente tem que responder aqui. E o fato de ter aquele problema que afeta aquela pessoa, traz qual impacto? Então é isso que a gente tem que responder aqui. E uma boa solução seria o quê? Aí a gente responde aqui no final. Então essa é uma preocupação grande que a gente tem em relação ao documento de visão. A segunda preocupação é essa segunda tabela aqui, que é a sentença do produto, que ela é mais fácil, é como se a gente estivesse descrevendo a missão do seu módulo aqui. Então, para quem é o módulo tem qual o principal objetivo, que agrega o quê, que é diferente do que em relação aos demais módulos do projeto ou em relação a outros sistemas que existem. Então, o nosso produto, o nosso módulo, ele vai propiciar o quê? Perceba mais uma vez que essa tabela ela tem aí uma ordem lógica para a leitura. Uma coisa está relacionada com a outra. Tá? Então, assim que vocês fecharem essa sentença do produto, também amarrem isso. E já estamos terminando, né? Esse não é um documento dos mais grandes, né? Nem dos mais difíceis, mas ele é muito importante, porque o documento de visão, ele de certa forma, ele cria o escopo do nosso módulo. Então, por isso que é importante esse tipo de análise que a gente está fazendo. Nesse outro momento, a gente tem que se preocupar com os stakeholders e os usuários. Então, notem que a gente vai ter uma tabela de stakeholders e uma tabela dos usuários, todos eles com foco no seu módulo. Então, aqui é importante, nos stakeholders, lembrando que stakeholders são as partes envolvidas, né? É qualquer coisa que interfere direto ou indiretamente com o desenvolvimento do nosso módulo. A gente tem que pensar quais as pessoas que interferem, quais outros sistemas que a gente vai estar trocando informação. Então, por exemplo, os módulos, os que vocês vão estar interagindo dentro do nosso sistema, né, Brewing Space, eles vão ser stakeholders de vocês, apenas os módulos que vocês interagem. E aí, para cada um daqueles módulos, você vai colocar o nome dele, vai falar qual que é o principal propósito dele e como que funciona essa troca de informação, qual que é a responsabilidade daquele stakeholder, daquele módulo, trocando uma ideia com o teu módulo. Além disso, de pensar em sistema, é importante vocês pensarem em grupos de pessoas.
Então, por exemplo, aqui no caso, que era o módulo de cuidados diários dos idosos, o enfermeiro e o administrativo também são stakeholders. Por isso que eles estão aparecendo aqui. O médico, por exemplo, que é stakeholder de outro módulo, não é desse, ele não está aparecendo aqui. Tá? No caso de vocês, vocês vão ter diferentes outros stakeholders, como o próprio microcervejeiro, a comunidade geral que vai estar compartilhando experiência, os administradores. Então vocês têm que pensar para cada módulo. E o que são os usuários? Os usuários vocês têm que analisar. Bom, dos stakeholders que nós colocamos, quais que vão efetivamente ter um login, quais que vão efetivamente utilizar o sistema. Então percebam que a tabela de usuário, ela tem que diretamente vir da tabela de stakeholders. Vocês não podem ter nenhum usuário aqui que não tenha aparecido aqui em cima. E note que para esse caso do módulo 4 está correto. Eles tinham o enfermeiro e o administrador como stakeholders, que vão ser os únicos usuários que vão estar interagindo diretamente com esse módulo. Aí vocês colocam quais são os usuários, descrevem qual que é o papel dele. Esse envolvido aqui vocês podem até apagar ou deixar autorrepresentado, porque o usuário é ele mesmo. De que forma que eles podem impactar de maneira positiva e negativa o desenvolvimento? Aqui cabe uma análise. Então, por exemplo, o entendimento do dia a dia do enfermeiro, se a gente não entender e souber representar isso no sistema, o nosso módulo pode ficar impactado. Isso então talvez seja aí um ponto negativo, né? Então é esse tipo de análise que vocês têm que fazer. E a diferença do grau de poder e de interesse é poder. Vamos pensar em ordem, vamos pensar em quem interfere diretamente no desenvolvimento. Grau de interesse para as funcionalidades do seu módulo são de maiores interesses para quem? Né? Então aí não tem a ver com o poder de decisão. Né? Essa é a diferença entre os dois. As necessidades, se vocês relembrarem, eu vou até voltar aqui para a apresentação rapidamente. E vou voltar lá no módulo, nos nossos módulos. Notem que para cada um dos módulos, a gente tem um conjunto de requisitos, né, que nós estamos chamando aí de macro-requisitos. Então, retornando lá para o nosso documento de visão, vocês precisam, nessa seção 3.3 de necessidades principais, ter obrigatoriamente uma linha na tabela para cada uma daquelas macro necessidades que tem no nosso desenho inicial. E aí vocês vão desenvolver, vocês vão começar a detalhar um pouco mais sobre aquela necessidade. Então você vai falar a necessidade, na opinião do grupo, qual que é a prioridade daquela necessidade, que tipos de preocupação que a gente tem que ter para o desenvolvimento daquela necessidade. Se vocês identificaram alguma solução atual, se existe planilha, se existe algum outro sistema que lida com aquilo e de que forma que a gente vai estar desenvolvendo aquela necessidade. Em linhas gerais, a gente ainda não precisa daquele nível de detalhes grande. E aí, se vocês notarem, vai ter uma linha para cada um. E por último, e aí fechando como preocupação, é a perspectiva do produto. A perspectiva do produto, a gente até comentou em sala de aula, né, Luiz? É mais ou menos assim. Imagina que vocês vão fazer, o módulo de vocês vai se transformar, todo o conteúdo que a gente desenvolveu para ele, vai se transformar em um livro. A capa do livro tem que ser algo que chama atenção, que vende a ideia do módulo de vocês, que traz uma noção de tudo que é abordado pelo módulo de vocês. Isso é o que a gente chama de perspectiva do produto. Então, vocês precisam elaborar uma figura ilustrativa, uma figura representativa que traz a ideia. Então notem aqui para esse caso, está trazendo a ideia de cuidados diários. Então tem aqui uma espécie de um ícone, né, que descreve as principais funcionalidades que esse módulo tem, e aqui embaixo está tendo uma descrição em linhas gerais. Não precisa ser dessa forma, tem que ter uma ilustração. Perspectiva do produto é algo um pouco mais em alto nível, tá? Mas vocês têm que trazer a ideia das principais funcionalidades do módulo de vocês. E aí acabou, porque aí as suposições de dependência são quais as tecnologias que a gente vai estar utilizando.
E recursos do produto são as principais funcionalidades que a gente identificou. E já era. Então, basicamente, esses são os principais tópicos do nosso documento. Aí agora voltando para a apresentação, Luiz, eu acho que era isso, né, que a gente tinha que apresentar, Luiz. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Que eu estava pensando aqui. É tipo um clickbait, né? O pessoal usa muito hoje em vídeo, né? Então a gente pode associar isso aí, é um clickbait do módulo de vocês aí, né? Da visão, né? Exatamente isso. Excelente, cara. E é isso. A gente, na verdade, a nossa apresentação que a gente pensou para essa semana é basicamente isso. Lembrando, então, que toda semana a gente vai ter os nossos plantões de dúvida, que vai acontecer às quintas-feiras, a gente vai ficar disponível, né, Luiz? Da 1h30 até umas 3h30. Não é obrigatório. Esse é um plantão... Mas quem não vier fica com 0, né? Não é obrigatório, mas quem não vier, a gente vai ficar chateado, né? Se preparem que a gente gosta de ver as carinhas de vocês, mas assim, é sem obrigação, tá, gente? Entrar mais assim para lidar com dúvida mesmo, a não ser em casos excepcionais como o dessa semana, que a gente vai fazer uma revisão em grupo. Acabou que o plantão virou obrigatório, mas naqueles horários específicos que a gente definiu, tá? E no mais é isso. Eu espero que agora a gente comece a entrar no ritmo. A gente está desenferrujando, é novo para todo mundo. E eu insisto numa coisa que a gente conversou um pouquinho no plantão de dúvidas dessa semana que passou, que eu acho que o mais difícil, né, Luiz, é a questão da rotina, porque na nossa casa a gente tem muita coisa que é atrativa. A gente tem uma televisão, talvez uma Netflix, um jogo, tudo é mais interessante do que o próprio estudo ali, né? Às vezes a gente está cansado e tal. E trabalhar no projeto, eu acho que o projeto é uma disciplina gostosa, que ela é algo prático, né? A gente tem ali aquela sinergia, né? Então, assim, o que eu queria falar para vocês é: criem a rotina de trabalho. Talvez usar as quintas-feiras para entrar aqui no Teams, use o canal do módulo de vocês ou o canal do papel de vocês e criem, vocês têm a condição de fazer videoconferência. Se for o caso, depois eu até posso mostrar para vocês como que faz. Mas é só lá iniciar a reunião, todo mundo ingressar e já era. Vocês podem ir conversando, pode deixar gravado, inclusive. Né? Eu acho que é importante vocês criarem esse ritmo, né? Porque uma vez que a gente começar as coisas a fluir, eu acho que fica um pouco menos sofrido, né, Luiz? E no mais é isso. Obrigado de coração. Luiz, pode encerrar aí pra gente. Valeu. É isso mesmo, pessoal. Assim, pra gente também é complicado, né? Porque a gente gosta desse contato que a gente tem com vocês. É ruim, na verdade, ficar gravando aqui, ó, que nem eu e o Ivan estamos gravando, tá? Eu e ele só. Hoje eu me senti muito melhor, né? O pessoal entrou no plantão, sabe? Já ficou mais legal, cara. Que é solitário, é ruim aqui, né? Ficar gravando sozinho. Então, quem puder participar dos plantões, não precisa de webcam, né? Puder participar por áudio, mas é bacana esse contato. Eu sinto falta, o Breno também, acredito eu, então acho que vocês também sentem falta, né? Uns dos outros aí. Acho bacana, e é isso. E a gente vê aí semana que vem as dúvidas. Fechou. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Falou.